Olá, turma! Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos falando sobre o primeiro reinado. O primeiro reinado foi o período da história brasileira em que Dom Pedro I governou o país como imperador. Foi uma época de decisões políticas e consolidação do Brasil independente. Embora fosse um período de transformações, alguns aspectos foram mantidos, como a escravidão e a cidadania restrita, apenas a alguns grupos da população. Vamos lá. Com a proclamação da independência em 7 de setembro de 1822, teve início no Brasil o período imperial, que vigorou até 1889. Esse período pode ser subdividido em 3 partes: o primeiro reinado, período regencial, o segundo reinado. O primeiro reinado, que é o assunto que nós vamos abordar hoje, foi a época em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I. O período foi marcado por políticas autoritárias e pela insatisfação da população com o imperador. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1824. O governo estadunidense defendia que a América deveria ser governada com autonomia em relação aos países europeus, a fim de que os Estados Unidos pudessem ampliar seus interesses econômicos e comerciais nos recém-criados Estados americanos. Portugal, entretanto, só reconheceu a independência brasileira em 1825, com a mediação dos ingleses por meio da assinatura do Tratado de Paz e Aliança. Esse acordo estipulava que o Brasil deveria pagar uma indenização aos portugueses de 2 milhões de libras esterlinas. Para conseguir cumprir esse acordo, Dom Pedro I recorreu a um empréstimo junto aos ingleses, dando impulso ao aumento da dívida externa. A sociedade brasileira no pós-independência, ela foi formada, a população era composta por cerca de 4 milhões de habitantes, dos quais 30% deles eram pessoas escravizadas. O restante da população, ou seja, os outros 70%, era composto por pequenos grupos da elite agrária e urbana e por uma maioria pertencente às classes mais pobres, formada por ex-escravizados, pequenos comerciantes, artesãos, entre outros. Depois de estabelecida a autonomia política do Brasil, foi necessário criar os símbolos nacionais, uma série de instituições e órgãos administrativos e um conjunto de leis para o novo Estado que surgia. Por esse motivo, uma das primeiras ações de Dom Pedro I no governo foi a criação de uma Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição do Império. Em maio de 1823, senadores e deputados reuniram-se então em assembleia para discutir os termos do texto constitucional. Entretanto, naquela época, a divergência política era grande entre grupos de restauradores e liberais. O grupo dos restauradores era composto por grandes proprietários rurais e membros da elite brasileira, ambos contrários à independência do país e defensores do retorno da monarquia. Entre os liberais, havia o grupo dos moderados e o grupo dos exaltados. Os primeiros eram formados principalmente pelas elites agrárias, que defendiam a monarquia constitucional e a manutenção de seus interesses políticos. Já o grupo dos exaltados compunha-se por quem defendia o republicanismo ou uma monarquia federativa, e eram representados pelas classes médias urbanas e por alguns proprietários de terras, cujo interesse comum era uma maior autonomia política das províncias. Por causa dessa situação, a elaboração da Constituição foi um momento bastante polêmico, que envolveu muitas discussões entre os políticos. Considerando essa situação e sentindo-se ameaçados de não ter seus interesses reconhecidos na Constituição, Dom Pedro I dissolveu a Assembleia em novembro do mesmo ano e convocou um grupo para elaborar a Constituição sob sua coordenação. No ano seguinte, em 1824, Dom Pedro instituiu, decretou, impôs a primeira Constituição do Brasil. Formada por 176 artigos, esse documento continha as principais normas para o funcionamento do Estado. Observe algumas características dessa Constituição. Foram estabelecidas as regras para o sistema eleitoral, definindo as eleições como censitárias, ou seja, relativo ao direito de voto com base na renda, ou seja, dependendo da renda, as pessoas poderiam votar ou não. Assim, tinha direito ao voto apenas quem tivesse uma renda anual de 100 mil réis. Interessante a gente destacar que, assim, ele estaria excluindo do sistema eleitoral a maior parte da população brasileira. As mulheres não tinham direito ao voto. A escravidão foi mantida. O catolicismo foi definido como religião oficial do Império. O Estado foi dividido em 4 poderes.
Como foi essa divisão dos 4 poderes? Primeiramente, ele estabeleceu o poder moderador. O poder moderador era exercido exclusivamente pelo Dom Pedro I e dava autoridade máxima ao imperador, que podia, inclusive, vetar decisões dos outros poderes, ou seja, ele poderia interferir nos outros poderes. O poder executivo, responsável pela administração do império, esse poder era exercido pelo imperador, ministros e presidentes de províncias. O legislativo, encarregado de elaborar leis, esse poder era exercido pelos membros da Câmara e do Senado. Já no poder judiciário, que era exercido pelos juízes nomeados pelo imperador, o poder judiciário era encarregado de analisar e determinar o cumprimento das leis. Os indígenas. Na Constituição de 1824, sequer cita os povos indígenas, desconsiderando sua situação como cidadãos de direitos. A escravidão no primeiro reinado. A manutenção ou não da escravidão gerou várias discussões. O José Bonifácio apresentou aos políticos um projeto de abolição gradual da escravidão, que foi negado. A Constituição de 1824 manteve o regime escravista. A estrutura agrário-escravocrata foi mantida no país. Logo de início, o governo Dom Pedro I no Brasil mostrou-se bastante autoritário. A dissolução da Assembleia Constituinte, a imposição do poder moderador, por exemplo, representam exemplos da preocupação do imperador em manter seus interesses como prioridade em relação às necessidades da população. Por isso, a insatisfação com Dom Pedro I cresceu ao longo dos anos, tanto entre as elites como entre a população mais pobre. Na província de Pernambuco, o descontentamento com o Império foi intenso, principalmente após a promulgação da Constituição de 1824. Naquela época, havia uma preocupação de que Dom Pedro I pudesse retomar os laços com Portugal, restabelecendo a situação colonial do Brasil. Por esses motivos, diversos setores da sociedade, entre eles classes populares, mobilizaram-se em uma revolta contra o governo imperial. Os revoltosos queriam repassar menos impostos ao governo central e obter maior autonomia da província. Essas propostas dos rebeldes se espalharam pela região Nordeste e receberam o apoio de outras províncias, como a da Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. Assim, em julho de 1824, foi anunciada a proclamação de uma república no Nordeste, chamada Confederação do Equador. Um dos principais líderes da Confederação do Equador foi o religioso Joaquim do Amor Divino Rabelo, também conhecido como Frei Caneca. Desde o período colonial, Frei Caneca participou de movimentos revoltosos na região de Pernambuco. Em 1817, durante a Revolução Pernambucana, ele foi preso, porém não deixou de lutar por maior liberdade e autonomia na região. Depois de solto, Frei Caneca desempenhou um importante papel entre os revoltosos da Confederação do Equador. Ele atuou no ativismo político e criou em 1823 o jornal Tifins Pernambucano, no qual publicava semanalmente artigos criticando as decisões de Dom Pedro I. Frei Caneca também fornecia orientações às tropas que lutavam contra o exército imperial. A repressão imperial contra o movimento foi intensa. Após algumas batalhas entre o governo central e os revoltosos, em novembro de 1824, a Confederação chegou ao fim. A política externa empreendida por Dom Pedro I também gerou polêmica entre os brasileiros, contribuindo para a insatisfação popular com seu governo. Na época do primeiro reinado, a província da Cisplatina, onde fica o atual Uruguai, pertencia ao governo brasileiro. Em 1825, porém, grupos separatistas da Cisplatina declararam sua desvinculação do Império e a anexação das províncias unidas do Rio da Prata, onde fica a atual Argentina. Dom Pedro I não aceitou a decisão e teve início a Guerra da Cisplatina. Durante 3 anos, as tropas do Exército Imperial Brasileiro lutaram contra os grupos da Cisplatina, que se aliaram às Províncias Unidas do Rio da Prata. Como ocorreu em regiões litorâneas e próximas à bacia do Rio da Prata, o conflito envolveu batalhas navais e terrestres. A guerra desgastou ambos os lados da luta e só terminou com a interferência da Inglaterra, que tinha interesses em manter suas relações comerciais na região e, para isso, precisava manter o livre acesso à bacia do Rio da Prata. Assim, em 1828, foi assinado um tratado de paz que encerrou os conflitos e estipulou a criação da República Oriental do Uruguai, um novo país independente.
Com o conflito na região da Cisplatina, o governo Dom Pedro I se desestruturou ainda mais. Muitos gastos militares foram necessários para manter o país durante a guerra, gerando dívidas e instabilidade econômica. Além disso, a impopularidade do imperador, por causa de seu autoritarismo, era grande. Pressionado por essa situação de crise, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou. Desistiu, renunciou por vontade própria do trono em nome de seu filho, Pedro de Alcântara, e retornou para Portugal. Com a independência, foi formado o Estado brasileiro, ou seja, foi organizado um aparato político autônomo responsável pelo governo de determinado território. Porém, ainda não existia no país a ideia de identidade nacional, de nação. Ter uma identidade nacional significa compartilhar com um grupo de pessoas os mesmos costumes, língua, tradições, origem, formando então uma nação. Isso não aconteceu no Brasil com a independência, pois havia muitas diferenças culturais e sociais entre as províncias, e as pessoas não sabiam dizer ainda o que era ser brasileiro. Um dos primeiros símbolos nacionais criados no primeiro reinado foi a bandeira do Império. Pessoal, a gente encerra o vídeo aqui. Gostaria que vocês lessem um capítulo do livro, é importante, realizem os exercícios e eu estarei à disposição para tirar qualquer dúvida, ok? Bons estudos!